Alô, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui novamente, para a gente poder falar um pouquinho mais de história. Nós discutimos aí recentemente a história de alguns povos antigos que deixaram para nós muitas contribuições legais. O mais importante da gente estudar as histórias dos povos antigos é a gente fazer um link, a gente fazer essa ligação entre os povos do passado, que eles contribuíram na formação das nossas culturas, das civilizações atuais. Então a gente tem, por exemplo, contribuição de todos os povos antigos que a gente já estudou, e que a gente destacou algumas de suas principais contribuições, começando pelas primeiras civilizações, na Mesopotâmia, nós já vimos, e principalmente na Mesopotâmia, a gente se identifica com os povos da Mesopotâmia por eles terem criado a primeira forma de escrita da história. Isso foi muito importante porque ao longo do tempo, ao longo dos séculos e dos milênios, essa primeira forma de escrita, que é a cuneiforme, ela vai ganhando outras... ela vai se modificando, até que chega a nós a forma de escrita que a gente segue, que o mundo todo, na verdade, criou. Cada parte do mundo cria suas formas de escrita de acordo com seu modo de entender o mundo em que vive, de criar símbolos. Dos mesopotâmios a gente herdou também a arte da astronomia, a observação dos astros, principalmente no que diz respeito aí às estações do ano, as épocas de plantio e colheita, e observando os astros, observando os fenômenos da natureza. Os povos da Mesopotâmia também deixaram essa importante contribuição, que pode ser estendida às construções. Então a gente tem também o ramo da matemática, assim como os egípcios deixam para nós também importantes contribuições na área da medicina, porque eles tinham que testar diversos produtos que fossem capazes de conservar os corpos, porque a crença religiosa deles acreditava que o corpo deveria ser preservado para que a alma pudesse, então, um dia, quem sabe, voltar. E aí a gente aprendeu também com eles a anatomia. Então, de certa forma, todos os povos deixaram grandes contribuições. Hoje nós vamos falar de um povo que deixou mais contribuições ainda. A gente pode dizer que a nossa cultura ocidental, ela tem muito dos gregos e dos romanos. E a gente vai começar a falar sobre eles agora. Nós vamos falar primeiro um pouquinho sobre a civilização grega, essa civilização ocidental, que construiu aí uma série, criou uma série aí de cultura, de desenvolvimento cultural, artístico, filosófico, e que ainda hoje a gente tem na nossa sociedade. A gente compreende a nossa sociedade a partir dos conhecimentos deixados pelos gregos antigos. Então, vamos começar falando então sobre o legado da Grécia Antiga. Os gregos, na verdade, eles, o que a gente conhece como Grécia, na verdade, era um punhado de cidades-estados autônomas, já que aquela região da Grécia, o relevo era bastante diversificado, um relevo bastante recortado, formado por montanhas e por terra. Era bastante difícil de você conseguir essa comunicação. Então, os gregos, na verdade, eles se organizaram em cidades-estados autônomas, com seus governos próprios, com suas leis próprias, embora todos falassem a mesma língua, justamente porque por terra era muito complicada a comunicação, e essa comunicação ela era feita por mar. Então, embora todos eles, dessas cidades-estados, como Atenas, Esparta, Olímpia e tantas outras, falavam a mesma língua, tinham as mesmas crenças religiosas, enfim, todos eram gregos.
porém não comungavam das mesmas leis, né, e dos mesmos governos. Isso ajuda a gente a entender aí o porquê de a Grécia, na verdade, o que nós conhecemos como a Grécia hoje, no passado não passava aquela região de um punhado de cidades-estados autônomas, que enfraquece, né? Porque não houve a centralização política. Nós podemos pensar no nosso mundo ocidental hoje, voltando à Grécia Antiga, galera, pensando, por exemplo, no que nós temos hoje e que nós herdamos da Grécia Antiga. Um exemplo disso é a democracia, né? Nós falamos hoje tanto em democracia, nós vivemos um governo, né, apoiado por alguns grupos, veja bem, que apoia, por exemplo, uma atitude do governo autoritária, uma intervenção militar, que a gente às vezes nem consegue nem entender isso daí, mas que quem viveu o período da ditadura militar no Brasil certamente treme quando você vê alguns grupos defendendo esse tipo de governo. Então, democracia, a gente aprendeu com a Grécia Antiga. Democracia significa um governo para todos, sendo que a democracia que a Grécia criou era uma democracia para todos aqueles que eram considerados cidadãos. A democracia, na verdade, ela nasceu na cidade de Atenas, e os atenienses só consideravam cidadãos aqueles que eram descendentes dos fundadores, né, daquela cidade, da cidade de Atenas. Então, é interessante que a democracia, ela só era para os bem-nascidos, para os eupátridas. O restante da população era considerada, mesmo livre, era considerada estrangeiro, né, e não podia participar de política. Mulher, por sua vez, também não tinha direito de participação, e nem os escravos, né? Escravo também não tinha esse direito. Uma outra coisa que a gente herda da Grécia Antiga é a filosofia, né? A filosofia que é a arte, né, de raciocinar, de investigar, de buscar informações acerca do mundo que nós vivemos. Filosofia é a arte do pensar, de buscar informações, de criar novas hipóteses. Uma outra coisa também que eu acho que todo mundo gosta, que a gente herda da Grécia Antiga, é o teatro, a arte da representação, né, de cenas do nosso cotidiano, quer seja ele triste, quer seja ele feliz. Então, é também uma herança da Grécia Antiga. A própria política, a palavra polis, né? Polis, cidade, a política, a arte, né, de governar para um grupo de cidadãos, e aí a gente retoma aquela questão de que nem todos eram considerados cidadãos na cidade de Atenas, onde começa, né, essa discussão. Os Jogos Olímpicos, que esse ano nós teríamos, né, no Japão, mas que por conta da pandemia do coronavírus foi adiado para 2021 e que, se Deus quiser, há de acontecer. Os Jogos Olímpicos era um acontecimento, era um evento muito importante para todos os gregos. É um período, né, em que eles deixavam de lado suas rivalidades históricas, uma cidade não atacava a outra, e eles se reuniam durante de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia, daí a palavra Jogos Olímpicos, né? E eles homenageavam os deuses, já que os gregos eram politeístas, acreditavam em várias divindades, como praticamente todos os povos do passado. Nós vimos isso com os mesopotâmios, nós vimos isso com os egípcios, né? Então, os gregos também eram politeístas. Diferente um pouquinho da religião dos egípcios, da religião dos mesopotâmios, nós vamos perceber um pouquinho de racionalismo na própria religião dos gregos antigos, porque você vai perceber que eles se viam nos deuses. É uma situação que você já está passando para um povo com mais racionalismo, né, no conhecimento do mundo em que o cerca. É claro que os gregos tinham muitas
dúvidas sobre os acontecimentos à sua volta, e nós também temos alguns mistérios, como, por exemplo, os gregos criavam mitos para explicar essas situações. Mas esses mitos foram importantes porque, graças a eles, é que se investiga o que há de realidade por trás desses mitos, e dessa forma se encontra muitas verdades, se descobre muitas coisas. Então, os gregos, eles foram, vamos dizer assim, foi a primeira civilização a desenvolver um raciocínio mais lógico, os gregos antigos, tá bom, gente? Dentro dos Jogos Olímpicos, como a gente estava falando, além, claro, né, de você perceber aí essa intenção dos jogos homenagear os deuses, havia um que era o deus principal, que era Zeus. Zeus era o deus principal dos gregos antigos. A formação do povo grego é uma mistura. Como o povo brasileiro tem uma mistura de povos oriundos de diversas regiões da Europa, em especial os portugueses, que foram os invasores, mas também a gente tem uma mistura de povos de diversas regiões da África, e aqui na América, diversos povos, porque a gente não pode chamar todo mundo que vivia aqui de índios, né? Havia, na verdade, muitos e muitos grupos indígenas diferentes, falando mais de 1.500 idiomas. Então, eram vários povos, assim como no Brasil a gente tem a população brasileira formada, né, dessa fusão de vários povos. Os gregos, por sua vez, também é uma fusão. Os gregos antigos eram uma fusão de diversos povos. Ali havia a civilização cretense, ou civilização minoica, né, na ilha de Creta, e outros povos vão chegando e vão fundindo, né? Vai haver essa fusão desses povos com os que já existiam, e aí a gente vai ter então o que nós conhecemos como gregos, como, por exemplo, a gente vai ter os dórios, os eólios, os jônios, os aqueus. São povos que vão chegando àquela região da Grécia, do que nós conhecemos hoje como Grécia, e que vai formar a civilização grega. Como a gente falou sobre os gregos organizados em cidades-estados autônomas, devido à dificuldade de comunicação por terra, né, e eles se comunicavam principalmente pelo mar, claro, a gente vai observar aí que a principal atividade econômica dos gregos também há de ser o comércio marítimo. Nem todas as cidades-estados tinham saída para o mar, não tinham portos naturais, mas a maior parte delas tinham portos naturais, saídas para o mar. Então era uma saída econômica também para as suas atividades, tudo bem? Então, hoje a gente vai ficar com isso, né? A gente já viu aí a formação da Grécia Antiga, como que ela se deu, a partir da chegada de diversos povos, aqueus, jônios, eólios e dórios, né? Fundidos ali à civilização creto-micênica, e daí a gente vai ver aí uma série de contribuições que esses povos eles vão trazendo. Observe também que cada povo desse vai fundando uma cidade, e aí ela vai se identificar com alguma coisa que esses povos trazem que é bastante significativo. Por exemplo, os dórios eram povos guerreiros, fundam a cidade de Esparta, e essa cidade vai virar uma cidade militarizada, ela vai virar uma cidade muito mais guerreira, né? Assim como os jônios, que eram mais tranquilos, vão fundar a cidade de Atenas, que a gente vai observar que é uma cidade mais voltada para as artes, para o conhecimento, para a democracia. E assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Então, olha só, estou mandando para vocês um pequeno texto disso que a gente acabou de falar, é só uma introdução. Nós falamos agora principalmente sobre esse relevo acidentado, a formação das cidades-estados gregas que eram autônomas, com a chegada de diversos povos que vão vindo, os chamados indo-europeus, alguns inclusive de origem desconhecida, como os aqueus,
né? Mas são povos de origem indo-europeu, são povos que vão se fixando naquela região, atraídos pela facilidade, né, de chegar ao mar, de portos naturais, já que a comunicação e a atividade econômica pelo mar era muito mais importante, era muito importante. E vamos ficando por aqui, vocês vão realizar apenas essas atividades que estão abaixo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo privado e eu vou estar à disposição para tirar dúvida de qualquer questão. Essas questões deverão ser enviadas pela plataforma Google até as 17 horas desta segunda-feira, ou seja, vocês vão ter todo o dia para fazer essa atividade. Um abraço para vocês e fiquem bem.